Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 10 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, a lição de hoje, a lição 7, ela tem como título Águas Amargas. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 22 até 27, e aqui nos mostra que o povo de Israel, após ele ser libertado do Egito, para sempre, né, do inimigo, onde os egípcios ali no Mar Vermelho, eles foram realmente afogados, né, através do poder de Deus, um milagre tremendo que aconteceu ali na divisão do Mar Vermelho, onde o exército egípcio e juntamente o faraó, eles morreram realmente afogados ali no Mar Vermelho, algo assim sobrenatural. E o povo de Israel passou assim a seco ali, né, nesse Mar Vermelho. E o que nós podemos ver que eles saíram realmente restaurados dali, né? Saíram alegres, né? Depois deles observarem esta glória de Deus, eles tinham novos desafios, né? Nessa nova caminhada até Canaã. E depois de eles andarem ali por 3 dias ali pelo deserto de Sur, eles devido realmente ao excesso de calor, um ar seco assim, eles tiveram muita sede e eles não encontraram água potável e eles se depararam assim com águas amargas, né? Em um lugar chamado Mara, né? Que está lá em Êxodo capítulo 15, versículos 22 até 27. E outra vez o povo israelita se esquece, né, das maravilhas que Deus havia feito pouco tempo atrás. E aqueles sinais maravilhosos que Deus mostrou anteriormente, e eles começaram a murmurar e a reclamar, né, porque eles estavam com sede. Os israelitas, eles não deram o devido valor a muitas coisas que Deus havia feito na vida deles, e logo assim eles esqueceram desses milagres poderosos e tremendos que Deus fez, e eles testemunharam isto, né? Para os quais, né, eles tinham assim, após realmente a divisão do Mar Vermelho, eles começaram a louvar, cantar, dizendo: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas milagres, maravilhas, que está lá em Êxodo 15, 11. Mas eles aqui agora, em Mara, eles esqueceram de tudo isto. E depois assim de tantas queixas, assim, Deus prometeu que não traria sobre os israelitas nenhuma enfermidade, né? E que havia afligido os egípcios, né? Que está lá em Êxodo 15, 26, e que ele, Deus, os protegeria, né? Mas eles poderiam experimentar essa promessa somente com a condição de que eles permanecessem fiéis ao Senhor e obedecessem aos estatutos e mandamentos. E Deus, através de um milagre ali em Mara, ele transforma as águas amargas daquele lugar em águas doces, puras, cristalinas. E assim é o Deus das coisas do impossível, né? E o povo de Israel, após testemunharem e caminharem junto com o Senhor, que ele opera maravilhas, ele fez coisas tremendas ali, né? Dividiram o Mar Vermelho, eles saem ali fortalecidos dali.
sob a mão forte do Senhor, porém eles andaram por esses 3 dias no deserto e, e estavam com sede novamente devido ao clima, né? Que era realmente bastante pesado ali no deserto. E eles, por não ter água, eles começaram a reclamar, a murmurar, a xingar a Deus, ao próprio Moisés. Mas como leitores assim dessas escrituras, nós precisamos prestar bastante atenção aos enredos e aos lugares, né? E assim o ritmo dessa história e até os vilões, para nós não julgarmos antecipadamente os diferentes personagens bíblicos, né? Sejam eles bons ou maus, para nós não errar, onde nós devemos buscar sabedoria, entendimento em cada emergência que ocorre nessa caminhada do povo hebreu pelo deserto, né? Para tentar buscar sabedoria em Deus para entender essa mensagem. Os episódios eles ocorrem assim, as dificuldades, né, que se apresentam ao povo hebreu, porque o mundo também estava, desde o pecado, em um conflito cósmico, né, entre o bem Deus e o mal Satanás, né? Após o pecado começou esse grande conflito. E Deus traz soluções de paz, mas no entanto a sua obra é afetada pelo inimigo, né? Que ele coloca dificuldades na caminhada do povo israelita. Ele também colocou dificuldades, né? Ali no deserto de Sur. E o povo hebreu, após essa caminhada, chega até Mara e encontra uma água assim amarga, que imprópria para beber, que está lá em Êxodo 15, 23. Pois essas águas eram assim amargas, e isso foi porque Moisés colocou nesse nome no lugar de Mara. Por isso que o nome Mara foi Moisés que colocou. E aqui está o primeiro teste de fé do povo israelita, que está associado à necessidade deles de uma água pura. E que não é de surpreender que eles estavam assim com sede, com bastante sede, porque eles estavam num ambiente deserto, né? Bastante quente e seco. E vejam, depois o povo hebreu ficar assim perplexo, assim maravilhado com a passagem ali do Mar Vermelho, com o que Deus havia feito para eles, né? E também eliminou seus inimigos, os egípcios, onde eles cantaram ali, eles louvaram. E agora, eis que de repente, por falta de água e com sede, que eles não encontravam no deserto, somente águas amargas, eles voltaram pela sua segunda vez a reclamar, a murmurar contra Deus, por esse ato, por ele não atender a eles nesse momento. Mas será que o Deus poderoso, o Senhor que havia operado grandes milagres e prodígios anteriormente, ali no Egito, que espetacularmente abriu um mar vermelho para a passagem do povo hebreu, não poderia agora em Mara atender a necessidade do seu povo, que é uma simples água para beber? O que vocês acham? E Deus faz ali mais um milagre após o clamor de Moisés. E Deus aponta para ele assim uma árvore, né? Deus fala com Moisés e ele aponta para uma árvore e ele pega um graveto assim da árvore com o óleo do Senhor e ele lança na água de Mara, que ela se transforma numa água doce, cristalina e potável. E ali mesmo Deus deu ao povo israelita um estatuto e mandamento e norma, e ali Deus os provou, que diz lá em Êxodo 15, 25. Deus reagiu à murmuração do seu povo com amor e compaixão. E o povo israelita teve que aprender duas lições essenciais e importantes. Primeiro, é necessário ter paciência nas petições, nas orações que fazemos e esperar sempre o tempo do Senhor, que o tempo de Deus não é igual ao nosso.
O segundo ponto, Deus age com a cooperação e com a colaboração e auxílio dos seres humanos para poder atender às necessidades. O certo é que através daquele simples ato de obediência ali, Deus operou e tornou aquelas águas ruins em águas puras e doces, saciando a sede daquele povo. Mas Deus seguiu na sua orientação, que está lá em Êxodo capítulo 15, 26, que diz algo maravilhoso e importante naquele momento para o povo de Israel, mas que também fala para nós hoje essas palavras lindas que Moisés diz para o povo. Se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Está lá em Êxodo 15, 26. Aqui é uma das mais lindas promessas de Deus para o povo de Israel da época e do Israel espiritual que somos nós hoje, de nós andarmos em obediência ao Senhor, e Ele recompensa com saúde. É a necessidade da obediência dos estatutos e mandamentos de Deus que fazem realmente que nós somos fiéis a Ele, e aí que vem as bênçãos. E o destino seguinte da caminhada dos hebreus foi uma amostra de que, mesmo no deserto, Deus poderia suscitar assim um maravilhoso oásis. Essa é uma lição que nós precisamos aprender e levar para a nossa vida no cotidiano de hoje, né? Quando nós confiamos no Senhor e em seus planos, nos seus propósitos, Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo no deserto, em ocasiões de sofrimento difíceis, né? Ou às vezes nós achamos impossíveis, até mesmo em tentações, a orientação de Deus é que nós permanecemos fiéis à sua palavra. Deus é do impossível. Ele é Deus, esse Deus é um Deus de fidelidade, porque Ele cumpre as suas promessas e quer nos levar para junto das águas puras, tranquilas, de descanso nas mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitar a Jesus como Salvador. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que somos nós. Não existe outro mediador. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que buscar a Jesus, não buscar a pontífice, não buscar a padres, não buscar a pastores, não buscar a missionários, mas buscar somente a Jesus. Ele é a solução para nós. E quando você aceita Ele verdadeiramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque
Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.